A cruz é a ação mais importante da salvação. Muitas pessoas andam com a cruz, falam da morte de Jesus, colocam cruzes nas igrejas ou nos cemitérios, e dão extrema importância a esse símbolo. Mas seria mesmo o ponto principal da salvação? Durante anos o homem foi mau e continua sendo, e a tortura sempre foi um subproduto do pecado que aflora no coração do homem. Pessoas foram cerradas ao meio, queimadas, torturadas pelos meios mais horrendos e demorados possíveis. Seria a dor na cruz a importância para a salvação? Se mede a salvação por meio do sofrimento que um indivíduo tem? Assim, para ser salvo é necessário ser torturado? Sofrimento seria a moeda de troca para conseguir a salvação? A resposta é um grande não. Não é o sofrimento que gera a salvação. Nem Deus tem prazer no sofrimento. Mas se há sofrimento, então, nessa situação, vemos a prática do homem. Por exemplo, não foi Jesus que foi para a cruz, mas homens maus o pregaram e o condenaram à cruz. O cristão verdadeiro perdoa, mas não condescende. O cristão sempre irá definir os erros e chamá-los pelo nome, mas irá causar sofrimento ao pecador? O único sofrimento liberado ao cristão é gerar o sofrimento do arrependimento. Qualquer outro, não foi determinado por Deus. Mas na história dos hebreus existem várias determinações para matar pessoas, e por que agora não? Porque o correto na época era seguir o código de Hammurabi. Então, Deus amenizou a lei de Hammurabi para não ser tão violento, e com a vinda de Jesus aboliu essa lei. Um exemplo seria o casamento. O casamento no conceito divino é só unir-se à mulher, mas no conceito atual, casamento tem a ver com vestidos, anéis, padres ou pastores, testemunhas e outras coisas. Assim, Deus iria definir regras menos luxuosas, e com a vinda de Cristo, demonstraria novamente que o casamento é apenas amar o companheiro de sexo oposto. Assim, o correto não é olho por olho, dente por dente, mas amar o próximo, mas devido à dureza de coração, os homens só aceitariam algo baseado nas leis de Hammurabi. Um exemplo bem atual é a ação de matar animais. O correto desde o Éden é não comer carne de animais, mas qualquer pregação para definir que o correto é não comer carne, faz com que a dureza de coração das pessoas se eleve. Essa dureza é a mesma em relação ao código de Hammurabi. Assim, as pessoas têm uma grande dificuldade de aceitar a lei de Deus no seu conceito puro, sendo amenizado por Deus por causa da dureza de coração dos homens. Assim, também está a cruz de Cristo, pois não é a cruz a importância de Cristo e sim a sua vida, os seus ensinos, e a apresentação do amor de Deus ao homem. Essa é a real importância, e normalmente as pessoas se prendem a símbolos, quando o correto é se prender à prática. Não é andar com crucifixo, ou colocar cruz nas igrejas, é meramente andar como Cristo andou, essa é a real importância. Andar com cruz, falar de cruz não vale em nada, o que vale é fazer o que Cristo fez. Um verso bem claro a respeito disso está em Mateus 16:24, ou então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, não se está falando de uma cruz para morrer, e sim uma vida de lutas para fazer o bem. Veja também, não está dizendo para meramente sofrer, mas para fazer o que é bom, e como o mundo é mau, as pessoas do mal não irão gostar de ver o bem. Dessa forma, não é a cruz, como objeto de tortura que é importante, e sim o bem que se faz. Esse é o ponto fundamental. Podemos até ver isso em outro verso que diz: e ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Isso está em 1 Coríntios 13:03. Portanto, é claro que dar a vida, dar dinheiro, ou fazer o que for, se não tiver amor, nada seria. Assim, a cruz não é importante, o importante realmente é o amor, e esse é o ponto principal. A cruz não tem nenhuma importância de fato, o que é realmente importante é o amor. E neste temos o verso principal. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Olá, nosso vídeo terminou, mas você encontrará muito mais novidades em nosso canal do YouTube, Busca da Verdade, e em nosso site reformadoresdasaude.com. Novidades em vídeos e textos com dicas sobre saúde, temas históricos, arqueológicos, educacionais, princípios e virtudes, matemática e física, geografia e ciência, metodologias e muito mais. Entre no nosso canal e em nosso site e você verá milhões de assuntos abordados ali. Não perca tempo. O conhecimento é poder. Esperamos você lá. Até mais!